a minha responsabilidade só aumenta em falar da nossa lei orçamentária anual. Eu, conjunto com o Fernando e o João, trabalhamos lá na Secretaria de Contas de Governo do Tribunal de Contas do município. Também sou auditor de controle externo e atualmente estou na função de secretário de controle externo junto à Secretaria de Contas de Governo. A nossa secretaria tem a missão, né, de analisar os instrumentos de planejamento, por isso fomos escolhidos pela Escola de Contas, agraciados com essa oportunidade de estar falando para vocês sobre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Também temos a missão de analisar as contas de governo, balanço. Por isso foi bastante importante a fala do João, onde ele fez um link que o que tem que estar previsto ali na LDO também vai fechar lá na análise das contas de governo no nosso balanço patrimonial, como ele demonstrou a questão dos precatórios judiciais. E também analisamos os demonstrativos fiscais, né, relatório resumido e relatório de gestão fiscal, que também decorre da execução dessas 3 peças de planejamento. Então, seguindo, o que seria esse orçamento público? O orçamento público é o ato onde o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo, por um determinado período de tempo, realizar gastos para a consecução das atividades da administração pública municipal, no nosso caso aqui, município. E esse orçamento ele vai ter que ser encadeado mediante o quê? A lei do PPA, o plano plurianual, já bem comentado pelo Fernando, e também pela lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, o plano plurianual, ele é aquele plano estratégico do município, um plano estratégico de curto prazo ou médio prazo, como algumas definições, alguns autores definem. E o plano, a LDO seria o nosso plano tático, onde eu estabeleço a tática do jogo, eu tenho lá o meu planejamento estratégico, estabeleço a minha tática através da minha lei de diretrizes orçamentárias, e a partir de então eu começo a executar meu plano de ação, meu plano operacional, que seria a lei orçamentária anual. Então, a lei orçamentária anual está prevista no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, de 88. Ela diz que a lei orçamentária compreenderá, né, o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. Ué, será que são 3 orçamentos? Não. Em um único orçamento da unidade, do poder, do Estado, da União, do Estado ou do município, essa peça conterá esses 3 orçamentos. O orçamento fiscal, ele vai estabelecer as receitas e despesas para os órgãos pertencentes aos poderes, né, executivo e legislativo, as autarquias, fundações e as empresas estatais dependentes, conforme a lei de responsabilidade fiscal determina. O orçamento de investimento das empresas terá que ser demonstrado o montante que o Estado ou o município investirá nas empresas que ele tenha capital com maioria de voto. E o orçamento da Seguridade Social vai estabelecer as receitas e despesas dos órgãos ligados à saúde, previdência e assistência social do município. Seguindo, a gente tem que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Isso está previsto lá no parágrafo 8º do artigo 165. E aí vale uma consideração. Várias leis orçamentárias encaminhadas ao tribunal para análise, elas têm uma previsão no seu corpo que fique alterado o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Aí a gente tem o desrespeito da hierarquia das leis. A lei do PPA pode ser alterada? Sim, o Fernando falou, ela tem que sofrer a revisão, mas através de uma lei específica de revisão do PPA. E nunca colocar um artigo na lei orçamentária anual prevendo essa alteração da lei do PPA para poder executar durante o exercício. Da mesma maneira, funciona a lei de diretrizes orçamentárias. É comum ter esse dispositivo na lei orçamentária anual, onde estabelece que fica alterada a lei de diretrizes orçamentárias através desse artigo, para colocar a lei orçamentária em compatibilidade com os 2 instrumentos anteriormente elaborados. Também deverá ser acompanhado o plano ao projeto de lei, o demonstrativo regionalizado dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Então, o município terá que elaborar e encaminhar junto ao plano da lei orçamentária esse demonstrativo onde ele vai demonstrar quais as isenções e anistias que ele irá conceder no município. Isso está previsto no parágrafo 6º do artigo 165. E uma das principais
principais fatores de ligação entre o PPA, a LOA, PPA e LDO, seria o que está previsto no artigo 7º do artigo 65, onde diz que terá que ser compatibilizados com o PPA as despesas que estão previstas na Lei Orçamentária Anual. Daí essa importância, o Fernando explicou bem. PPA, eu vou estabelecer um conjunto de programas que o município irá executar, onde o município, a demanda é grande, é enorme, e o município terá que escolher alguns programas para poder ser executado durante um período de tempo. A partir da escolha desses programas que irão compor o meu plano plurianual, eu vou estabelecer na lei de diretriz orçamentária, eu vou estabelecer quais são as prioridades para execução no próximo ano. E a partir da lei orçamentária anual, eu faço essa compatibilização. Eu utilizo um programa A que estava lá no meu plano plurianual, na lei de diretriz eu escolho ele como prioridade, ou seja, ele vem para a minha lei orçamentária anual quantificado. Eu estabeleço valores para que eu possa executar aquele programa e colocá-lo efetivamente em prática na execução da minha despesa do município. A lei orçamentária anual ela terá a função de reduzir as desigualdades interregionais, segundo o critério populacional, e também a lei de responsabilidade fiscal, do artigo 5º ao 7º, estabelece que na lei orçamentária anual também terá que vir o demonstrativo da reserva de contingência. O João Bosco comentou que na lei de diretrizes orçamentárias eu tenho que colocar o percentual que eu vou utilizar, e não os valores. Os valores vêm na lei orçamentária anual da minha reserva de contingência, que são créditos orçamentários para a realização de pagamento de possíveis demandas judiciais que possam vir condenado o município a efetuar o pagamento. Então, seguindo, essa lei orçamentária ela tem que seguir alguns princípios orçamentários, que estão estabelecidos, 3 princípios estão estabelecidos na Lei 4.320/64, que são o princípio da unidade, universalidade e anualidade. O princípio da unidade é o que a gente comentou no início. O orçamento ele é uno, né? Ele é único para um ente da federação. Ou seja, ele vai abranger todos os orçamentos, do orçamento fiscal, da Seguridade Social e dos investimentos das empresas, mas em uma única peça. Essa peça é elaborada pelo ente da federação e encaminhada para o Poder Legislativo para sua apreciação. Também tem que seguir o princípio da universalidade, onde esse orçamento deverá englobar todas as receitas e despesas, né, com exceção para operações de crédito, que é por antecipação de receita orçamentária. E também o princípio da anualidade. Esses 3 princípios estão previstos lá no artigo 2º da Lei 4.320. O princípio da anualidade diz que o orçamento terá periodicidade de 1 ano e irá coincidir com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Também a administração pública deve seguir alguns outros princípios que não estão implícitos na Lei 4.320, mas a administração pública deve segui-los para uma melhor adequação e execução das suas despesas. O princípio da exclusividade, que é o que está previsto lá no parágrafo 8º, onde diz que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, exceto aí as operações de crédito por antecipação de receita, né? O princípio da especificação, ou seja, não posso deixar nenhuma despesa para depois decidir, nenhum crédito orçamentário, para depois decidir em que gastá-lo. Ou seja, o meu orçamento ele tem que ser especificado. Todo o meu crédito orçamentário deve ter destinação para a sua execução. O princípio do equilíbrio, onde o total da despesa orçamentária nunca poderá ultrapassar a previsão da minha receita. Então, o meu orçamento tem que ser equilibrado, receita igual a despesa. O princípio da publicidade, que é um princípio constitucional, as leis têm que ser publicadas, dar ampla divulgação à sociedade. O princípio da legalidade, que é de responsabilidade do chefe do Poder Executivo. A elaboração desse projeto de lei, encaminhamento para a Câmara, para o Poder Legislativo, para que possa ser apreciado, discutido, votado e aprovado, devolvido para o Poder Executivo executá-lo. E também o princípio da não afetação de receita, que vai vedar de criação de receita vinculada a órgão, fundos, desculpa ali que ficou um U, mas ali é um S, fundos ou despesas. Os prazos, né? Os prazos como na lei orgânica municipal não foi alterada, se no município não alterou na lei orgânica o prazo para elaboração dos 3 instrumentos de planejamento,
devemos seguir os prazos estabelecidos no artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias, que estabelece para a LOA o prazo 31 de agosto. Ou seja, tem um mês, né, que os senhores elaboraram, o chefe do Poder Executivo elaborou o projeto de lei orçamentária anual e encaminhou ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo, por sua vez, terá até o dia 22 de dezembro para discutir e aprovar esse projeto e devolver para o Poder Executivo efetuar a execução no próximo ano. Aqui, gente, eu coloquei um vídeo aqui para a gente memorizar um pouco do que foi falado até agora, dessa breve volta à legislação que trata sobre a LOA. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou, como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou, na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. Bom, podemos ver aí que, para realizar a despesa no município, precisamos ter essa previsão da receita. E toda aquela despesa está prevista primeiro onde? Lá no meu plano plurianual. Por isso, essa interligação sempre dos 3 instrumentos de planejamento. A LOA decorre do plano plurianual bem elaborado,
estabelecidas diretrizes, qual a prioridade do gasto para a administração pública em determinado momento na LDO e quantificado na minha lei orçamentária anual através dos gastos que eu vou efetuar durante aquele período de tempo. Para efetuar aqueles gastos, previsão da receita. E aí chegamos na etapa da elaboração da lei orçamentária anual. Qual que é o primeiro ponto? Estimativa da receita. Como eu devo fazer essa estimativa da receita para a elaboração do meu projeto de LOA? Preciso efetuar uma série histórica, fazer uma revisão na minha série histórica de arrecadação. Os mais conservadores dizem aí 5 anos, a lei fala 3 anos. Né? Então, eu tenho que fazer uma revisão na minha arrecadação dos últimos 3 anos, fazer correções monetárias dessa receita que foi arrecadada durante esse período e projetar essa receita para o próximo período. Então, essa seria o meu cálculo da estimativa da receita. O segundo passo para a elaboração da LOA, formulação da proposta setorial de orçamento de cada unidade gestora, onde vai estabelecer as ações que se pretende executar através de cada órgão e poder. Da onde que vem esse estabelecimento? Lá da minha lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada, onde eu estabeleci as minhas prioridades. Então, o órgão setorial vai fazer a visita à minha lei de diretriz aprovada, falar, olha, o município escolheu como prioridade saúde, o município escolheu como prioridade educação, e vou colocar as minhas ações para desenvolver na minha lei orçamentária anual. O terceiro passo, compatibilização das propostas setoriais à luz das prioridades estabelecidas e dos recursos disponíveis conforme a orientação e diretriz da LDO, e, por fim, a consolidação e montagem por parte do órgão central de planejamento, orçamento da proposta orçamentária a ser submetida à apreciação do Poder Legislativo. Então, no primeiro momento, o setor de planejamento, ele vai elaborar a estimativa da receita, comparando a receita dos últimos 3 anos arrecadada, a Secretaria de Planejamento Setorial, como órgão setorial, vai verificar quais ações que serão estabelecidas para o próximo período para execução, fazer uma visita à lei de diretrizes orçamentárias para verificar quais prioridades foram selecionadas e montar a proposta e encaminhamento para o Poder Legislativo para a sua discussão e aprovação. E aí eu tentei fazer um fluxo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, isso aqui com base no governo federal, tá, gente? Não sei se nos municípios a gente detém de uma Secretaria de Planejamento, onde ela funciona como órgão central do orçamento. Aí, dentro daquela Secretaria de Planejamento Municipal, eu teria um setor responsável pelo orçamento do município, que seria o órgão setorial de orçamento, e aí eu teria as unidades orçamentárias, que seriam as secretarias e os órgãos que executam o orçamento. Então, traçando essa similaridade, a gente tentou colocar aqui para vocês como funcionaria esse fluxograma das ações para desenvolver a proposta da lei orçamentária anual. Então, no primeiro momento, eu tenho o órgão central de planejamento, que seria a Secretaria de Planejamento e Administração do município, onde ela vai definir as diretrizes estratégicas, os parâmetros quantitativos e as normas para elaboração. Da onde ela tira isso? Do meu plano plurianual e da minha lei de diretrizes orçamentárias. Ela estuda e define e divulga os limites, ela vai divulgar qual que é o limite da receita corrente líquida, uma vez que a despesa com o pessoal será como parâmetro na receita corrente líquida. Depois ela vai ter que estabelecer o limite do gasto com saúde, educação, com base na minha receita. Então, ela vai divulgar os limites. Transfere essa proposta, esse encaminhamento desses estudos para o órgão setorial, que seria um órgão dentro da Secretaria de Planejamento e Administração do município, um órgão setorial para a elaboração da proposta orçamentária, onde ele vai fixar as diretrizes setoriais, né? Então, eu tenho lá a minha diretriz macro, agora eu quero estabelecer a minha diretriz. Olha, esse tanto de valor vai ser para gasto na saúde, esse tanto de valor vai ser, esse quantitativo de valor será gasto na educação. E transfiro para as unidades orçamentárias, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, onde que vai executar aquele orçamento. Essa unidade orçamentária, ela faz uma visita aos programas do PPA, onde ela vai estabelecer os programas, os projetos e atividades, linkado com o meu plano plurianual, formaliza uma proposta, devolve à unidade setorial de orçamento, onde ele vai consolidar e validar aquela proposta elaborada pela unidade orçamentária, pelos órgãos que vão executar,
formaliza a proposta setorial e encaminha para a secretaria, o secretário da pasta de planejamento, onde ele vai comparar o limite, projeto, atividades, operações especiais. Estando tudo ok, de acordo com o PPA-LDO, ele ajusta a proposta e encaminha para o chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo decide, ok, devolve para o órgão central de planejamento, onde ele vai consolidar e formalizar o plano, o projeto de lei orçamentária anual, que será encaminhado ao Poder Legislativo, discussão e aprovação, sendo devolvido ao Poder Executivo para sanção. O Poder Executivo sancionou a lei, vai para o órgão central de planejamento, onde distribui as cotas orçamentárias para cada unidade orçamentária, onde para saber quanto que cada unidade orçamentária terá de orçamento para aquele período, e aí sim volta para a unidade orçamentária executar o orçamento. Então ela volta aqui, aí começa a execução do orçamento, realização de despesa, arrecadação da receita, e aí o povo do município fica feliz, né? Que aqui acontece a grande necessidade do município, ou seja, a realização da despesa com base num planejamento bem elaborado, ou seja, o atendimento das demandas sociais. Seguindo, aqui tem mais um vídeo que trata desse processo de elaboração. Vamos conhecer o percurso da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Lembra que para elaborar o Plano Plurianual, o PPA, os ministérios e órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário planejam suas propostas a partir de demandas dos estados e municípios? Com a Lei Orçamentária Anual é a mesma coisa. Por exemplo, se uma comunidade sofre com a seca, mas não possui recursos para construir um açude que ajudaria a minimizar o problema, a Prefeitura pode solicitar providências do governo federal. Assim como ocorre com o PPA, na elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual, o Ministério do Planejamento reúne e organiza todas as propostas dos demais ministérios e órgãos públicos e as envia para a Casa Civil da Presidência da República na forma de um projeto de lei. Só então o Presidente da República envia para o Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Isso deve acontecer até 31 de agosto de cada ano. No Congresso, o projeto é encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento, onde é discutido e alterado pelos parlamentares por meio de emendas. Segue então para o plenário do Congresso, onde é votado até o dia 22 de dezembro. A sociedade pode participar desse processo por meio de sugestões aos deputados e aos senadores e também por meio de audiências públicas. Um atraso na votação da Lei Orçamentária Anual não impede o Congresso de entrar em recesso, como acontece com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Se os parlamentares não conseguirem concluir a votação da LOA até o final do ano, a liberação de recursos do orçamento seguirá as regras temporárias definidas na LDO. Aprovada a LOA, o Congresso devolve o texto ao Executivo para a sanção do presidente e publicação da lei. Depois de publicada, a LOA começa a ser executada. É aí que começamos a ver os problemas da população serem resolvidos, os serviços públicos prestados e as obras realizadas. Mas isso só vai acontecer se a LOA tiver sido bem planejada e se os recursos forem bem aplicados. Por isso é importante a participação da sociedade, não só na discussão do projeto da Lei Orçamentária Anual, como também no acompanhamento da sua execução. Bom, vimos aí que se a sociedade não participar desse processo, pode ser que o município escolha algumas prioridades, construir uma escola, por exemplo, onde não há necessidade, onde não tem demanda de aluno, onde precisaria a construção de um hospital. Por isso, a participação popular é bastante importante nesse processo de elaboração, tanto na definição dos programas que serão utilizados, estabelecidos como plano estratégico para a administração, quanto da elaboração da LOA e quantificação dessas despesas. Aqui eu coloquei aquelas unidades anteriores aqui do fluxo, tem aqui estabelecida quais são as funções delas, né? Então, os agentes envolvidos, a unidade central, a unidade orçamentária, aliás, melhor dizendo, ela avalia a efetividade, eficiência, eficácia dos programas e ações, analisa a programação, qualificação da proposta, quantificação e encaminhamento ao setor, à proposta setorial. O setorial vai coordenar internamente o órgão, distribui internamente os limites, consolida a proposta setorial e encaminha para a unidade central. A unidade central é aquela questão, coordena todo o processo, consolida e encaminha o projeto de lei ao Poder Legislativo para a sua discussão e aprovação. E aí a gente chega aqui na participação popular, como foi vista no vídeo anterior,
Essa participação popular, também conhecida como orçamento participativo, tem uma experiência, o João Bosco citou, lá do Paraná. Temos naquela região, temos um município da região que efetuou a experiência do orçamento participativo e ficou de modelo para vários outros municípios. O município de Curitiba, e ele efetuou, a Prefeitura Municipal de Curitiba efetuou um orçamento participativo, e esse orçamento participativo seguiu de modelos para vários municípios da federação. Então, o que seria o orçamento participativo? A Prefeitura vai dividir com a população a responsabilidade de definição de ações prioritárias, ou seja, a população vai definir o que ela quer que realize no município, qual o gasto que ela quer que seja efetuado na administração pública municipal para que as suas demandas sejam resolvidas. Então, ela abre uma discussão aberta com o público, né, onde vai se definir distribuição dos recursos públicos municipal entre as diferentes necessidades escolhidas pela população. E esse processo aqui não podemos confundir com as simples audiências públicas, gente. Aquela audiência que, quando vai para fazer parte do processo, até para ser encaminhado para o Tribunal de Contas, que é um dos itens lá da Instrução Normativa 15 de 2012, fala, comprovante de realização de audiência pública. A audiência pública, a gente sabe, que convoca na rádio, lá do município, né, publica lá no placar, terá audiência pública para discussão do projeto de lua. Vai uma pessoa, né? Quanto mais, vai uma pessoa, porque o secretário lá do planejamento, ou quem está elaborando o orçamento, insistiu bastante, ou então ele passou na calçada, vem cá, para ele poder participar. Então, não é essa audiência pública que ocorre nessas projetos de discussão. A participação popular efetiva, ela deve ser elaborada através, ele tem que dar essa condição, né? Produzir e repassar à população informações de governo necessárias para a tomada de decisão sobre o orçamento. Como que ele vai fazer isso? Ele deverá criar... Estou vendo a Marina. Gente, só desculpa fazer um adendo. O meu tinha me pedido, eu esqueci 2 vezes. A questão das perguntas da palestra anterior. Quem já tiver formalizado a pergunta, por favor, passar para a Marina e para a Raquel, que estão recolhendo. Ao final dessa palestra, vocês fazem também a pergunta, que a gente tentará respondê-las ao final da apresentação. Então, voltando, essa condição para repassar à população informações para discussão e decisão do orçamento deverá ser feita criando um setor dentro da unidade da Prefeitura, onde fará essa comunicação com as associações, né? Criar associações de bairros, aquelas lideranças de bairros, líder comunitário, associações de lazer, e repassar para essas associações, esses líderes comunitários, questões sobre o meu planejamento, aonde eles poderão levar para a linguagem, né, da população, e essa população poder opinar e trazer informações no sentido de discutir e decidir sobre aquela demanda que a sociedade precisa e o que ela precisa ser executada durante determinado período de tempo, que seria o exercício da Lua. Então, a participação popular é bastante importante, que não seja só aquela participação em audiências públicas. O poder público municipal deverá desenvolver ações no intuito de qualificar pessoas próximas à administração pública para repassar informações à população em geral, onde ela possa participar da decisão sobre o orçamento. E aí a gente tem a elaboração da proposta orçamentária. O conteúdo da proposta orçamentária está previsto lá no artigo 22 da Lei 4.320 de 64, onde ele fala, primeiro, mensagem que conterá exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida flutuante e fundada, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis. Exposição e justificativa da política econômico-financeira de governo, justificativa da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. Nos processos que são encaminhados ao Tribunal de Contas, raramente a gente vê essa mensagem que deverá compor o processo, a proposta que são encaminhadas para o Poder Legislativo. Acredito porque já se concentra em mandar a lei e os anexos que são previstos logo após. Então, deverá ter o projeto de lei orçamentária, tabelas e quadros das receitas e despesas, programas de trabalho, receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta, ou seja, se eu estou elaborando a proposta orçamentária para o próximo período,
eu tenho que ter a minha receita dos 3 últimos exercícios para que eu possa fazer a atualização, o cálculo de atualização, para que eu possa prever receita no período seguinte. A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta, ou seja, eu tenho que elaborar a receita para a previsão do orçamento que eu quero no próximo exercício. A receita prevista para o exercício que se refere à proposta, eu tenho que demonstrar a receita do exercício que eu estou, que é onde eu estou elaborando a proposta, a despesa realizada no exercício imediatamente anterior, a despesa fixada para o exercício que se elabora a proposta e a despesa prevista para o exercício que se refere à proposta. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decomposta em estimativa de custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. E, por fim, a descrição sucinta das principais finalidades de cada unidade administrativa, com indicação da respectiva legislação. Vocês que estão aqui participam do processo de elaboração da lei orçamentária. Alguém de vocês já elaborou a proposta e encaminha toda essa documentação para o Poder Legislativo? Levante a mão. Com todos esses itens? Não, né? Era o que eu imaginava. Então, o Poder Legislativo local deveria receber essa documentação para fazer a avaliação da proposta orçamentária. E assim, depois de discutido, ido para a comissão mista lá da Câmara Municipal, sendo discutida, aprovada a discussão, o texto da LOA, a documentação da LOA deverá ser essa. O texto regulamentar, que é a lei orçamentária aprovada, o sumário geral da receita por fonte e da despesa por funções de governo, onde vai estabelecer a receita e as funções, o quadro demonstrativo de receita e despesa segundo as categorias econômicas, o quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação, quadros demonstrativos das receitas e planos de aplicação dos fundos especiais, o quadro demonstrativo da despesa, o anexo 6 ao 9º da Lei 4.320, e o quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho de Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviço. Essa documentação já é encaminhada ao Tribunal de Contas do município, adicionada àquelas previstas na Instrução Normativa 15 de 2012. O que ocorre é que, muitas das vezes, essa documentação, por incrível que pareça, os quadros da despesa não fecham com o valor aprovado no texto da LOA. Então, mais à frente, a gente vai mostrar para vocês as leis que são encaminhadas ao tribunal, onde a gente avalia esses processos encaminhados. E o que nós vemos lá, temos deparado na análise, é que o texto da lei faz uma previsão de um valor e os demonstrativos, o quadro de detalhamento da despesa, o anexo 6 ao 9º da 4.320, transcreve outro valor, totalmente diferente. Ou seja, ou teve um problema na hora que saiu do projeto, a proposta foi encaminhada já com esse problema, ou depois que a lei é aprovada na Câmara Municipal, ela sofre ainda alguma alteração e encaminhada ao Tribunal de Contas. Então, bastante atenção aos senhores, quando no encaminhamento da lei orçamentária anual aprovada, com seus respectivos anexos, ao Tribunal de Contas, em virtude que essa falha poderá ensejar manifestação do tribunal pela impropriedade desse orçamento durante a sua execução. Não é impropriedade da lei, mas uma dificuldade de depois acompanhamento dessa execução do orçamento por parte da Secretaria de Contas Mensais de Gestão. Então, a Instrução Normativa 15, ela está prevista no site, eu não vou abrir ela aqui, que lá no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2º, estabelece toda a documentação que deve ser entregue quando da protocolização desse instrumento de planejamento, que é a Lei Orçamentária Anual. Lembrando que no tribunal deverá ser protocolado um processo referente à Lei do Plano Plurianual e um outro processo referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. É um único processo. E aí a gente chega nos layouts do tribunal, que é como essa informação eletrônica chega ao tribunal e é onde a gente vê bastante falha. Então, o layout ele é composto de tabelas e códigos, né, é onde que tem os campos a serem preenchidos. Ou seja, aqui no arquivo de leis de orçamento percentuais, só a partir de exemplificação, ele vai pedir lá um campo, lá ele vai pedir o tipo de registro, né, registro de detalhamento da LOA, que é onde a lei foi registrada. Aí ele tem aqui o número da LOA, a data da LOA, percentual de suplementação que está previsto no texto da LOA, percentual de operação de crédito,
espaço em branco e assim por diante. Essa parte aqui é um pouco cansativa, porque é mais para a área de sistema, para quem está preenchendo a documentação. O arquivo da lei de receita do orçamento, ele prevê, né, o tipo de registro, o código do órgão, que vai ter receita para executar o orçamento, o código da unidade orçamentária, a rubrica da receita e a especificação da receita e o valor previsto. Ou seja, através desse campo aqui, eu consigo, lá dentro do tribunal, acompanhar a execução desse orçamento, onde eu vou ter o meu comparativo da receita prevista, receita realizada. Seguindo, eu vou ter o demonstrativo que trata do arquivo de despesa do orçamento, que aí ele vai fazer referência ao código do programa, onde está esse programa, onde está esse código, no meu plano plurianual. Depois eu vou ter o código do órgão, o código da unidade, que executará esse programa, o código da função, que é se é administrativa, se é legislativa, executiva, o código da subfunção, a natureza da ação, o elemento de despesa, onde vai ser executado aquele crédito orçamentário destinado na lei orçamentária. E através desses arquivos que são encaminhados ao Tribunal de Contas, conseguimos, então, analisar essas leis que são encaminhadas. Posteriormente, a gente chega nessa parte onde a gente fica triste em estar repassando aos senhores, que são as divergências, as imperfeições que essas leis orçamentárias que estão sendo elaboradas pelos os municípios do estado de Goiás estão apresentando quanto à sua análise. Primeira lei, tivemos o cuidado de tirar o nome do município, né, para que não ficasse aqui injusto, com alguns que traz de um, não traz de outro, mas, em geral, gente, o problema acontece em todos. Esse município aqui, ele fez uma previsão para o Fundo Municipal de Assistência Social de R$ 1.073.100, e aqui, quando ele enviou o arquivo, esse aqui é o texto da lei. Esse daqui é aquele arquivo que é preenchido pelo aquele layout do tribunal, aquelas informações eletrônicas que são encaminhadas ao Tribunal de Contas. E aqui ele fez a previsão para o Fundo Municipal de Assistência Social de 905 mil. E para o FMDCA de 167 mil. Ali está pequeno, mas 167 mil. Ou seja, no arquivo eletrônico, ele fez a previsão para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Mas na lei ele não tem previsão. Então a lei está incompatível com o arquivo que foi encaminhado eletronicamente. Ou seja, a despesa que for realizada pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente não tem previsão na legislação. Não tem previsão na lei orçamentária anual. E aí o que ele fez para poder... o valor da LOA, que o total dos 32 milhões não ficar diferente do texto da LOA, ele tirou de 1.073.000, ele dividiu aqui parte para o FMDCA e parte para o Fundo Municipal de Assistência Social. Ou seja, a criatividade é enorme, né? Se eu tenho um texto da lei que aprovou 32 milhões, eu encaminho para o Tribunal de Contas 32 milhões. Mas aí eu faço uma nova distribuição dos valores, totalmente diferente do que foi aprovado na Câmara Municipal. Então, para vocês verem que há dificuldade, às vezes, do técnico entender a mágica que acontece com o valor que some. A gente fica, às vezes, sem saber o que tomar, qual decisão tomar naquele momento. Próximo demonstrativo. Tiramos lá o nome do município também, tenham cuidado. É um orçamento do ano de 2013, isso não é ficção, tá, gente? É a realidade. Aqui ele fez uma previsão para esse órgão aqui, Fundeb, onde ele tem uma total de receita para o órgão 2.518.000 e um total de despesa 2.518.000. Até aí, tranquilo, perfeito. Receita, despesa, todas as fontes aqui está estabelecida, a fonte que ele vai gastar, realizar a despesa, fonte 118, a fonte de arrecadação 118, que é a transferência do Fundeb. Ok, orçamento perfeito até então. Aí a gente analisando mais à frente aqui, na fonte 119, ele vai realizar algumas despesas na função 12, o código da ação. Função e código, a função está aqui na minha lei orçamentária, a ação está vindo lá do meu plano plurianual, a ligação, e aí eu tenho a descrição da ação. Sempre aquela ação que o Fernando mostrou para vocês, a meta 10, 10, 10, 10, vem daqui, ó. Olha ela aqui no orçamento. E aí ele colocou aqui, o Fernando mostrou um exemplo também para vocês de construção, reforma, né, Fernando, a respeito daquela previsão que não dava para fazer. Não é o mesmo município, mas só para vocês verem. Outro município
Na lei orçamentária ele colocou aqui, ó, construção, reforma, ampliação de escolas do ensino fundamental, R$10.000. Eu não construo e nem reformo escola nenhuma com R$10.000. Ou vocês fazem isso? Se vocês conseguirem, a gente vai multiplicar essa mágica aí para todos os municípios, né? Que aí todas as escolas estarão perfeitas. Aí pode ser, quando a gente abre uma abertura de vista, uma diligência, o que é que ocorre? Ele pega e fala, não, mas é porque vai ter outras fontes para realizar essa despesa. Essa é a desculpa. Mas aqui, gente, a gente teve o cuidado de pegar o mesmo órgão, Fundef, a mesma fonte que está aqui prevista, e aqui de uma receita de 1 milhão, ele fez a previsão, aqui ó, a receita 1 milhão, R$10.000 ele vai construir e reformar a escola municipal. Ou seja, o nosso planejamento não está bem elaborado. Aí começa lá no plano plurianual, porque lá que eu estabeleci quanto que eu vou gastar com reforma, ampliação das escolas municipais. Nossos meninos precisam melhor de uma escola, não precisa? Precisa de uma escola melhor. Então, está na hora da gente planejar também melhor, sob pena das nossas escolas não conseguirem atender a principal função, que é educar os nossos filhos, né? Um outro exemplo de lei. Aqui ele foi mais ninja, como diz o Fernando. Ele conseguiu fazer uma previsão para o FMDCA, tanto aqui na administração direta, quanto na administração indireta. Eu tenho o FMDCA aqui e aqui. Então, eu já achei estranho, 2 vezes. Aqui, ele trouxe uma secretaria de regulação com 30 mil, e ela não tem aqui. Essa agência municipal de trânsito, ela tem um orçamento aqui de 315 mil, aqui ela só tem de 285. Então, sumiu 30, né? No mínimo. E eu acredito que seja esse daqui, ó, esse 30 mil aqui, que está numa agência de regulação. Mas essa agência de regulação não tem aqui. Então, um total de receita, aqui, de despesa que vai ser executada de 130 milhões, né? Então não é um município pequeno. Teoricamente, tem uma equipe de planejamento enorme, com pelo menos uns 20 funcionários. Estou brincando, né, gente? Eu não sei quantos funcionários tem aqui. Mas pela capacidade do município aqui de realizar a despesa, deve ter bastante gente na área de planejamento. Ou não, né? Para estar fazendo um planejamento dessa maneira. Então, bastante importante que, ao efetuar o planejamento, a gente tenha a verificação dessa ligação. O meu texto, esse aqui, gente, sempre aqui, de cá é o texto que foi na lei aprovada, e de cá é a informação eletrônica que foi encaminhada via aqueles layouts que a gente apresentou anteriormente. Ou seja, no layout vai uma informação, na informação eletrônica encaminhada é uma informação, no texto da lei que vai dentro do processo protocolado é outra informação. A gente não consegue ter uma unidade de informações. Isso é para todos os tipos de processo. Planejamento, prestação de contas, demonstrativos fiscais. Todos que passam pela secretaria, a gente tem esse problema de informações desencontradas. Seguindo, aí aqui, esse aqui é o mais grave, eu vejo, que é na própria lei. Os outros exemplos eram texto da lei, informação eletrônica. Esse daqui ele colocou no artigo 1º, um valor para a lei orçamentária de 26.288.448,60. Um orçamento bom, né? Aí na hora que ele coloca o quadro, eu não sei para que colocar quadro em lei, para errar. Porque aí veio 26.285, sumiu com 3 mil. Aí o município aqui, a lei orçamentária tem, no próprio texto da lei, uma dificuldade de valores. Ela apresenta 26.288 e na hora que ele põe aqui a soma, no quadro 26.285. Né? Então, e passou pela Câmara, né? A Câmara passou por quem elaborou, foi para a Câmara Municipal aprovou e foi para o Tribunal desse jeito. Aí se o Tribunal considera o orçamento impróprio, o Tribunal que é ruim. Não é, vocês estão vendo que não é. Essa mesma lei, ela apresentou, um ponto que a gente, não estou falando que é erro, mas é um ponto que a gente quer fazer questão em virtude da necessidade de um planejamento melhor. Uma previsão de suplementação de até 100% do meu orçamento. Então, o Poder Executivo foi agraciado pelo Poder Legislativo com uma autorização de até 100% do limite da lei. Ele pode suplementar a lei orçamentária
em até 100%. E pasmem os senhores, isso acontece em 80% das leis orçamentárias encaminhadas. Não é caso isolado. 80% das leis encaminhadas tem essa previsão, tem essa previsão de 100% de suplementação. Tem uma lei de qualidade fiscal que está no Senado há um bom tempo, que faz uma remissão a 20%, seria um valor que ela está trabalhando 20% para a suplementação de crédito. Gente, suplementação vai haver? Vai. O orçamento ele foi planejado, ele vai precisar ter mudança? Vai precisar ter mudança. Pode ser alterado? Pode. Eu só não acho que precisa já no texto da lei colocar uma informação que vai suplementar ele em até 100%. Ou seja, o meu planejamento já começou errado. Se eu faço uma lei orçamentária anual, onde eu coloquei ali, pressupõe que passou por um processo de elaboração, unidades orçamentárias envolvidas, órgão envolvido, assessoria contratada para poder prestar esse tipo de serviço. E eu ainda realizo, falo que aquele orçamento meu que foi elaborado com tanto zelo pela administração pública já vai sofrer uma alteração de 100%? Será que o meu orçamento foi realmente bem elaborado? Será que o meu orçamento realmente tem consistência com o meu plano plurianual, com a minha lei de diretrizes orçamentárias? Será que eu consigo demonstrar para os órgãos de controle e para a minha sociedade que aquele orçamento ele vai ter uma aplicação coerente? Se eu já faço uma previsão de alteração dele de 100%? E lembre-se aqui, os senhores, esse 100% aqui, pode ser que não vai alterar em nada esse valor aqui da minha lei orçamentária. Ele vai apenas tirar de uma função, passar para outra, remanejar valores entre as próprias funções. Mas se eu já faço isso, será então que essas funções que está aqui, ó, habitação, 327 mil, urbanismo, 2.972.000, será que eu fiz isso daqui com qualidade, com critério, ouvindo a população, ou será que eu fiz só para cumprir tabela, cumprir a legislação e entregar ao Tribunal de Contas? Então fica essa reflexão aos senhores. Bastante atenção quando do processo de elaboração dos meus instrumentos de planejamento. Planejamento é uma coisa séria. Ele muda a vida do cidadão do município. Se eu planejo corretamente, quem ganha é o município. E acredito que todos os senhores que estão no município querem que o seu município cresça. Quer ver o município bem, quer ver a população do município bem atendida, bem assistida por parte da administração pública municipal. Portanto, fica a reflexão de um planejamento bem elaborado, com base na legislação. O Tribunal de Contas se coloca à disposição para possíveis demandas, perguntas, dúvidas. A Secretaria de Contas de Governo se coloca à disposição através de seus técnicos. O nosso telefone está aí, o e-mail pessoal do Tribunal Institucional está aí e coloca à disposição. Muito obrigado a todos e um bom retorno à casa do senhor.